5 maiores erros dos investidores de alto patrimônio. Imagine que você trabalhou uma vida inteira, teve sucesso profissional, liderou equipes, foi muito bem sucedido e conseguiu alcançar um patrimônio elevado. Nesse cenário, agora seria a hora da tranquilidade, de desfrutar da segurança, da tranquilidade que esse patrimônio te dá. Mas muitos investidores, nesse momento, cometem erros sutis, erros silenciosos, que acabam custando muito caro e tirando a paz familiar. Se você está nessa situação, fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou te falar os 5 maiores erros, na minha opinião, que eu vejo todo dia aqui no mercado financeiro, e o quarto, na minha opinião, o mais importante de todos, o mais silencioso e o que pode botar a maior parte do patrimônio em risco. Erro número 1, confundir a fonte de riqueza com a manutenção da riqueza. Isso é muito comum com empresários. Geralmente ele fica rico empreendendo, a empresa bem-sucedida cria um patrimônio robusto para a pessoa física, o fundador, a família fundadora da empresa. O problema é que o que foi feito para construir esse patrimônio é diferente do que precisa ser feito para manter esse patrimônio. Ou seja, eu vejo muitos empresários que, agora eu vou me aposentar, eu vou continuar retirando uma distribuição de lucro, isso vai me manter daqui para frente. Espera aí, tu não vai mais estar ali na gestão da empresa. Tu não pode concentrar a tua aposentadoria toda num único ativo. Então é importante ter uma estratégia de investimento equilibrada, que ela preserve o seu valor de compra da inflação e que tu possa ter um juro real mensalmente para manter o seu padrão de vida. Erro número 2, dobrar a aposta no mesmo risco. O que seria isso? Os investidores, eles se sentem mais seguros em investir naquilo que eles conhecem, naquilo que eles entendem bem. Isso é totalmente natural e é entendível. O problema é que, geralmente, eles acabam concentrando os investimentos na mesma área de atuação onde é a vida profissional deles. Vou dar alguns exemplos. Imagine um piloto de avião que entende tudo de aviação e ele compra nos investimentos ações de companhias aéreas. Dá uma pandemia, o setor entra em crise, ele perde emprego e os investimentos dele perdem valor. Tem outros exemplos, por exemplo, do agronegócio, acontece muito. O cara ganha dinheiro no agro, tem fazendas, e daí nos investimentos, lá na parte de renda fixa, ele compra CRA, ele compra Fiagro, ele compra ações agrícolas, e daí o que acontece? Dá um período de clima ruim, quebra de safra, preço das commodities para baixo, ele perde dinheiro tanto na atividade profissional dele, quanto nos investimentos. Parece besta isso, mas é muito, muito mais comum do que as pessoas imaginam. Eu vejo toda hora aqui na consultoria de investimentos esse tipo de caso. Terceiro grande erro, a miopia geográfica ou o famoso home bias. O que significa isso? É aquele investidor que investe 100% no seu país de origem. Também por conhecer mais, por se sentir mais seguro, ele investe 100% dos recursos. Então isso é bem comum, assim. Investidor de altíssimo patrimônio tem todos os recursos investidos no Brasil. Isso é um grande erro, tá? Por quê? A gente pode ter um ganho nominal, eu tinha lá 20 milhões no ano, no início do ano, no final do ano eu estava com 24. Pô, rendeu super bem a carteira. Mas depois a gente converte para dólar ou para euro, a gente vai ver que o nosso ganho real foi muito baixo. E aí a gente vê, a comida que a gente come é cotada em dólar, o celular que a gente consome, o combustível, tudo é dolarizado. Então a gente precisa ter uma exposição à moeda forte. Além de ter essa exposição à moeda forte, a gente se protege dos nossos riscos políticos aqui no Brasil e ainda a gente tem uma exposição a empresas, a ativos de melhor qualidade. As grandes altas que a gente teve na última década, tipo Apple, Amazon, não eram de empresas brasileiras, né? Então a gente vai ter acesso melhor a elas investindo diretamente no exterior. Quarto erro, e na minha opinião, o erro mais grave que mais dilapida o patrimônio das famílias. Qual seria esse erro? Focar só na carteira de investimentos e não pensar nos riscos invisíveis. Tá, Luciano, mas o que são esses riscos invisíveis? E aí eu estou falando de risco sucessório, risco tributário, risco jurídico. Então, na minha opinião, e nossa aqui da consultoria, antes de começar a investir, a gente tem que fazer um planejamento patrimonial. E aí a gente tem que entender em quais estruturas que a gente vai realizar os investimentos. Isso é extremamente importante. Vou investir no exterior, mas aí eu vou investir na pessoa física ou vou abrir uma offshore? Vou investir no Brasil, vou fazer um fundo exclusivo, vou investir dentro da holding, vou investir na pessoa física. Não tem certo ou errado. Precisa ser feito um planejamento caso a caso para entender qual que são os melhores veículos dentro do seu momento e da sua estrutura
tributária. Isso é extremamente relevante. Eu já vi aqui muitas vezes patrimônio de famílias sendo dilapidado por custos sucessórios ou disputas jurídicas. Então é importantíssimo a gente pensar primeiro em quais veículos a gente vai usar de forma a preservar esse patrimônio e depois na estratégia de investimentos. E é o que a gente vê as pessoas ali cuidando ali para render 1% a mais ao ano, cuidando só o investimento, que é importante, né, que a gente super recomenda, a gente acompanha aqui, mas esquecendo daquilo que pode te levar 15, 20, 30% do patrimônio numa paulada só. Esse é um risco que a maioria das pessoas não se dão conta. Eu brinco aqui que eu canso de atender jovens de 70, 80, 90 anos que acham que não vão morrer, que não se planejam, né, acham que vão viver ad eterno, né? Então, é extremamente importante fazer esse planejamento patrimonial. E chegamos ao quinto maior erro, que é o famoso eu resolvo ou a delegação ineficaz. O que seria isso? O eu resolvo é aquele profissional que ele é muito bem sucedido na área dele, é um bom advogado, médico, empresário, e ele acha que nos investimentos vai ser a mesma coisa, que nas horas vagas ali ele vai tirar meia horinha por semana, vai conseguir ver tudo, resolver e vai ter uma performance muito superior à média. Quem já fez a gestão de um patrimônio elevado sabe que é complexo, que tem muitos fatores, muitos detalhes que tem que cuidar e que principalmente um erro custa muito caro. Investe num crédito privado que dá um default, monta uma carteira de ações errada, faz um câmbio na hora errada, tem prejuízos muito grandes. Então, o pessoal geralmente começa no eu resolvo e depois migra para delegar essa gestão. E aí tem a delegação ineficaz, que eu chamo isso. É quando a gente delega para um profissional que é conflitado. Nada contra o profissional, existem ótimos profissionais nessas áreas, mas ele tem um conflito de interesse muito grande para fazer a gestão desse patrimônio, né? Então, por exemplo, o gerente do banco. O gerente do banco, ele está ali para distribuir os produtos do banco. Não quer dizer que esses produtos sejam os melhores para o investidor. Chegou com dinheiro lá, recebeu uma herança, tenho 10 milhões para aplicar. O cara vai lá e nem 30 minutos está o dinheiro aplicado. Aí depois o cliente vai entender o que é um VGBL, o que é um PGBL, e aí às vezes são cometidos erros que não são observados. O assessor de investimentos é um outro profissional que, via de regra, é muito conflitado. Ele tem uma remuneração variável em cima dos produtos que ele distribui. Então, existe uma tendência maior de ofertar os produtos onde remuneram mais. E aí também acontecem muitos erros. A gente viu aí recentemente aí COI da Ambipar, por exemplo, né? A gente viu vários problemas nesse sentido. E aí, qual que é a minha recomendação? Eu vou até citar aqui um estudo do Royal Bank do Canadá. Lá foi feita uma pesquisa muito extensa, né, com vários investidores que migraram dos modelos tradicionais, que seria aqui o gerente do banco ou assessor de investimentos, pro consultor de investimentos, e quase 80% deles relataram ter uma qualidade de vida superior depois de mudar para o consultor de investimentos e retornos nos investimentos de até 3,9 vezes superiores. Então, isso foi uma pesquisa lá do Royal Bank do Canadá, que mostra que quando migrou de modelo para consultoria, teve retornos melhores na carteira, bem como vive melhor com uma tranquilidade financeira, uma tranquilidade de espírito, né, uma paz de espírito maior. O que é a minha recomendação? Procure um modelo como a consultoria de investimentos, como a gestão discricionária, que não é conflitado ou que tem um conflito menor, e procure se certificar que a filosofia de investimentos daquele profissional que vai te orientar é a filosofia que você acredita também, que tem um foco no longo prazo, foco na preservação de patrimônio, foco nos valores principais que você também teve para construir esse patrimônio. E se você se identificou com algum desses erros, tem alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu vou deixar um link aqui embaixo da minha página institucional, você preenche seus dados e alguém da minha equipe entra em contato e a gente oferta uma análise de carteira gratuita. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like aqui, compartilhem e comentem. Essas métricas são importantes para o YouTube e nos vemos no próximo vídeo.